é que assim, ó, existem vários tipos de dietas. A dieta Low Food Maps, a Atkins e a de corpos cetônicos são praticamente quase a mesma coisa. A low carb, que a gente tem que ter uma restrição da quantidade de carboidrato. Mas o que acontece? Tudo é de acordo com estratégias de emagrecimento. Primeiro que a dieta do Dr. Atkins, o Dr. Atkins morreu com excesso de peso e obesidade, pregando ali com excesso de gordura, que poderia comer com gordura, porque o seu corpo estimula a produção de corpos cetônicos. Porém, gorduras boas, porque se você comer gorduras em excesso, você vai aumentar a quantidade de gordura do teu fígado, você vai desenvolver uma cirrose hepática por alimentação e por excesso de gorduras. O nosso fígado precisa o quê? Fazer a quebra da gordura para mandar para o intestino, para excretar a toxina, para o nosso corpo ficar equilibrado, manter o estado ali da homeostase, do nosso sangue ali alcalino, sem ter a quantidade de ácido, né, para manter o nosso cérebro ativo. Não dá muito certo, porque as pessoas entendem errado. Porque se você consome gorduras boas, como a do coco, a do abacate, a das castanhas, carboidratos, quando a gente fala de baixa carga glicêmica, mas que mantém, porque o nosso corpo precisa de carboidratos, nosso cérebro precisa de glicose. Gente, nosso corpo faz o quê? Aumenta a quantidade mitocondrial, que vai gerando mais ATP, que vai estimulando a quebra de gorduras do nosso corpo, vai nos dando mais energia. Mas as pessoas querem um milagre de hoje para amanhã. Elas veem uma dieta da moda, elas falam, vou fazer essa, porque realmente dá um resultado. Por quê? Porque ela sai daquela monotonia que ela está. Ela faz uma estratégia diferente. Então, o corpo dela é estimulado a trabalhar de uma maneira diferente para queimar aquele alimento que ele está consumindo. Então, ela mudou a estratégia alimentar. Claro que ela vai emagrecer. Então, por que não mudar o hábito alimentar? Que nem a dieta Low Food Maps, que é dos alimentos fermentáveis. Eu aplico muito nos meus pacientes, principalmente com TDAH, porque a gente vem tendo cada vez mais inflamação intestinal. E alimentos que geram processo de fermentação, eles levam processo de inflamação. E até o que te faz bem faz mal, como a ingestão de alimentos cítricos. Então, ele gera aquela queimação, azia, aquela aumento de flatulência intestinal, aquelas cólicas. E isso faz o quê? Uma descompensação das bactérias intestinais e levando uma inflamação do nosso cérebro, uma descompensação na parte do nosso cérebro. A nossa bainha de mielina fica ali totalmente descompensada, inflamada. Então, assim, a gente fica mais irritado, aumenta a quantidade da microbiota ruim e a gente gera aquela ansiedade, quer consumir alimentos mais calóricos, mais prazerosos, nós vamos consumir mais alimentos. A gente acha que é aquela questão da compensação, né? Não, então eu estudei, eu fiz isso aqui, então vou matar ali um Burger King. Não é? Assim, eu acho que assim, a gente pode comer isso. A gente pode comer um Burger King, sim, pode comer, mas a gente tem que ter, a semana são 7 dias, nós temos que ter pelo menos 5 dias nas semanas regrados. Por os outros 2 dias, a gente poder consumir. Mas detalhe, lembrando que, se você está no processo de inflamação muito sério, Yuri, que as pessoas não entendem, a gente não pode fazer isso, que foi o que aconteceu com o meu filho. O meu filho ele estava numa alimentação equilibrada e ele não permitia mais introduzir a lactose. Quando a gente foi para a praia agora, eu deixei ele livre para tomar o sorvete, ele fez o quê? Opa, posso consumir à vontade. Passava um sorveteiro na praia, um sorvetinho, passava mais 2 horas, um sorvetinho. Aquilo gerou uma inflamação tão grande nele que ele teve muito vômito, muita diarreia, muita desnutrição. E aumentou o quê? A ansiedade, porque o leite gera um processo de inflamação e ansiedade muito grande. E aí o TDAH dele como que ficou? Descompensado. Angustiadíssimo, o medo que ele ficou. E nosso coração de mãe nessa hora, né? Que aí na hora você fala assim, eu tenho que ter a tranquilidade de aplicar tudo que eu conheci em cima dele, mas naquele momento você já fica com o desespero de ver a criança desnutrida ali. Eu falei, não, meu Deus do céu, o que eu faço? Tem que aguentar firme e forte, porque eu também não posso deixar, quando eu falo aqui para meus pacientes, nós somos TDAH também, eu também sou TDAH, o meu estado emocional é muito abalado quando é nos meus filhos. Eles são meu calcanhar de Aquiles, eu fico totalmente descompensada, assim, tira meu chão. E é onde eu tenho que ter mais equilíbrio. E ver ele daquele jeito me dói, porque ele fica extremamente magro. E aí, mas eles são todos dentro do peso, né? Os dois. Então assim, dentro do peso, ideal.
aqui do Raul. O Raul, que ele é TDAH com metabolismo acelerado, que ele tem, assim, metabolismo acelerado, ele é mais magrinho. O Caio, ele já tem um metabolismo mais lento e ele tem que ficar ali na linha, porque ele pode ficar com excesso de peso e ele tem pré-colesterol. Ele tem o colesterol hereditário. Então, assim, tem que cuidar da microbiota intestinal dele, ele não pode ficar comendo muita carne, ele adora carne, o intestino dele fica inflamado, ele vai criando aquela barriguinha, sabe? E tem que tomar cuidado, porque aquela gordura visceral é a gordura mais prejudicial e prejudica o desenvolvimento. E para o homem bastante também, né? Ainda mais para o homem, para o menino e tudo. Sim, e o Caio, Yuri, é que eu tenho que falar mais aqui a respeito disso. Quando o Caio era criança, eu não consegui amamentar, porque eu queria muito ter o parto normal e o Caio nasceu de 42 semanas, 10 meses e um pouquinho, porque eu queria muito parto normal, ele não quis nascer. Ia virar um ano ali dentro. Não, ele já estava pensando que é gestação de elefante quase, né? Meu Deus do céu. E assim, e ele não quis nascer, e aí eu tive que fazer cesárea. E é importante o parto normal, porque quando o bebê nasce, ele passa pelo canal vaginal, então ele tem um aumento maior da imunidade, e ele também estimula a descida da ocitocina, que é o nosso leite materno. Então, a gente já tem a descida do leite, e o bebê já se alimenta e fica calmo. Não tive, meu leite não desceu, ele berrava, lá, tadinho, na maternidade, eu não consegui quase amamentar o Caio, entrei com leite de vaca, depois ele também ficou um pouco intolerante, eu tive que dar o leite de soja, a soja em excesso, gente, ela é extremamente prejudicial para aquelas crianças que já têm a predisposição a ter uma desregulação hormonal. É que antes eu não sabia nada disso, porque se eu soubesse disso na faculdade, a gente consegue modificar a nossa estrutura do DNA quando você tem práticas de atividade física regular e uma alimentação regular durante 2 anos, sem quebra, sem falha. Você consegue modificar a estrutura do DNA. Mas eu não fiz isso. Na minha época, quando eu engravidei, todo mundo falava assim, e eu não engordei, assim, não tive excesso de peso, mas as pessoas acreditavam, as mulheres, e eu pensava, eu tinha essa cabeça. Você tá grávida, você pode comer o que você quiser. Pode comer o que você quiser. Que tá tudo de grávida, pode mandar para dentro, tá nem aí. Nossa, imagina, não dava, né? Então, hoje o Caio, eu percebo que ele tem algumas características, assim, que ele tem pré-colesterol, ele tem o colesterolzinho dele sempre ali no limite, ele teve uma tosse, aquela tosse comprida, que a criança tosse, não passa. Eu sei o que é isso, nos últimos 10 dias eu tô assim, tô tossindo o tempo inteiro, eu tô melhorando agora essa gripe, mas... Isso é angustiante, não pode tomar leite, viu, Yuri? Não pode. Por coincidência, não tomei. Ai, graças a Deus. Ainda bem.